Olá, meu nome é Rodrigo e vou te contar que considero que a autoetnografia pretende escancarar algumas portas relativas ao que ela pode ser e para o que ela pode servir na pesquisa científica, fazendo o leitor sempre lembrar dessas características. Vou te contar também como concepções provenientes da linguística aplicada, como a concepção de língua como discurso, corroboram tais entendimentos, podendo até mesmo informar outras áreas do saber. Então, seja você da área das linguagens ou outras, pode se beneficiar da minha conversa. Mas deixa eu te contar como foi que cheguei à autoetnografia. No início do meu doutorado, eu pretendia pesquisar minhas próprias práticas pedagógicas e as interações com meus alunos. Como a maioria dos trabalhos que minha então orientadora supervisionava era de cunho etnográfico, pensei em fazer também um trabalho com características etnográficas sobre o meu próprio contexto. Posteriormente, em uma disciplina sobre pesquisa qualitativa, me deparei com o termo autoetnografia. Pensei, é isso. Auto quer dizer sobre si mesmo. E eu já pretendia fazer um trabalho etnográfico, então estava tudo resolvido. Eu achava que faria uma etnografia sobre mim mesmo, mas agora entendo que a autoetnografia se refere a algo muito mais amplo e abrangente. Pesquisando melhor, descobri que o buraco é mais embaixo, muito mais embaixo. Para começo de conversa, me dei conta que a autoetnografia leva ao extremo diversas características das pesquisas consideradas qualitativas e de paradigma interpretativista. As pesquisas qualitativas não envolvem manipulação de variáveis, nem tratamento experimental, e não concebem a realidade em unidades passíveis de serem mensuradas e estudadas de maneira isolada. E as pesquisas que se inserem no paradigma interpretativista de ciência consideram que o conhecimento é construído subjetivamente e socialmente, sendo que os fenômenos observados são sempre percebidos de maneira particular, pois dentro dessa perspectiva não existe realidade que seja independente da percepção. As concepções que embasam a autoetnografia surgiram na chamada crise de representação nas humanidades ocorrida nos anos de 1970 e 1980. Nessa crise se levantou a questão da impossibilidade de se distinguir entre o que está em nossas mentes e o que está lá fora, no mundo, por assim dizer. Tal questionamento levou a outros, como a oposição à noção de que a linguagem pudesse ser um meio de comunicação neutro e transparente, e a também impossibilidade de se representar fielmente outras culturas por meio de pesquisas. Por isso, essa crise gerou pesquisas e escritas mais reflexivas, introduzindo a importância de questões relacionadas a gênero, classe e raça no próprio processo de produção das investigações. Tais características vão desembocar nos elementos que dão nome à autoetnografia, elementos esses que estudiosos como Reed, Danaher e Kanagaraja usam para definir a abordagem. Auto, etno e grafia. Os autoetnógrafos podem variar em sua ênfase em cada um desses elementos, apesar de os três aspectos estarem sempre interligados. Auto quer dizer que a pesquisa é realizada a partir do ponto de vista do próprio pesquisador, que estuda sua própria experiência ou as experiências de sua própria comunidade. Fazer isso, na minha concepção, escancara a noção de que a realidade é subjetiva. Se nós, como pesquisadores, estaremos sempre implicados na pesquisa, por que não, conforme questionam Ellis e Bochner, observar o observador? Por que não nos concentrarmos em direcionar nossa observação de volta para nós mesmos? E por que não escrever mais diretamente a partir da fonte da nossa própria experiência? Dessa forma, o próprio pesquisador passa a ser o objeto da pesquisa. Já etno se refere ao fato de que esse tipo de pesquisa e sua escrita tem por objetivo evidenciar a forma como, por um lado, a cultura molda, e é moldada ao mesmo tempo, por outro lado, pelo pessoal. Dessa forma, tanto as experiências quanto o desenvolvimento do pesquisador são percebidos como socialmente construídos. Assim, apesar de falarmos do nosso ponto de vista, somos constituídos socio-historicamente. De um lado, quando falamos dos outros em nossas pesquisas, estamos falando de nós mesmos, a partir de nossas concepções de mundo, e por outro lado, quando falamos de nós mesmos, somos sempre influenciados pelas comunidades socioculturais em que nos inserimos ao longo da vida. Então, também estamos falando dos outros, por assim dizer. Agora, a grafia nessa abordagem de investigação se refere à escrita, com ênfase em seus recursos criativos, especialmente em sua forma narrativa, realizada com o intuito de gerar, registrar e analisar dados, não sendo somente um meio de se disseminar o conhecimento. Além disso, os autores eventualmente mesclam em seus textos cenas ficcionais com cenas etnográficas, além de inventarem personagens, que podem ser composições de várias pessoas com quem os autores tiveram contato, com o objetivo de expressarem o que observaram, sentiram e aprenderam do contexto que investigam. Essa característica escancara a noção de que o conhecimento é construído,
não se considerando que exista uma realidade que seja independente da percepção. Nessa linha de pensamento, Scott e Usher defenderam em 2011 que o foco na escrita, na criação de textos e na retórica enfatiza a natureza construída e contestada de relatos culturais. Isto chama atenção para o fato de que a etnografia, por exemplo, não é sobre representar o mundo, mas é sobre inventá-lo ou ficcionalizá-lo. Assim, a autoetnografia não produz achados, como diz Jones, e nem é generalizável fora do questionamento dos membros de sua audiência. Mas então, para que ela pode servir? A mesma autora Yellis e Bochner defendem que na autoetnografia o que realmente importa são o cuidado e a empatia gerados por seus relatos. Quando os contadores de histórias recordam e reabitam suas próprias experiências que são difíceis, a audiência que passa por experiências similares pode ser instada a agir em seu próprio contexto. Em vista disso tudo, a autoetnografia contesta diversos aspectos da pesquisa tradicional, como o objetivo de se buscar verdades universais e a possibilidade de se produzir afirmações de conhecimento estáveis e seguras a respeito de seres humanos, relacionamentos e suas experiências. Além disso, a autoetnografia contraria a proibição de uso de histórias como fontes válidas de conhecimento e contraria também o veto tradicional ao afeto e à emoção como aspectos produtivos em uma pesquisa científica. Ainda, essa abordagem de investigação se opõe à recusa em reconhecer o conhecimento local como válido e como as identidades sociais influenciam a pesquisa. Ao contrário, a autoetnografia busca abrir e deixar constantemente abertas essas portas antes fechadas. Ao se concentrar no próprio pesquisador e em suas histórias, em suas ficções, que vêm carregadas de emoção e afeto, as práticas autoetnográficas de pesquisa não deixam a audiência esquecer que o conhecimento é criado e recriado sempre localmente. Na área da linguística aplicada, temos algumas maneiras de pensar a linguagem de maneira similar às características da autoetnografia, e essas concepções me parecem ajudar a legitimar essa abordagem de pesquisa. Uma dessas concepções é a chamada língua como discurso. Assim como na pesquisa autoetnográfica não se busca descobrir um conhecimento que está lá fora, mas sim construir um conhecimento, que é subjetivo, em uma concepção de língua como discurso não se busca decifrar uma língua que supostamente paira sobre as cabeças das pessoas, mas se busca sim construir sentidos nas interações. A partir dessa concepção de linguagem, a língua não funciona como um intermediário entre o mundo e o sujeito, mas constitui o mundo. Então a língua não está aí para nós, pessoas, falarmos sobre o mundo como ele supostamente seria, mas ao contrário, a língua faz os nossos mundos, por assim dizer. Isso porque, muito parecido com o que eu destaquei sobre a autoetnografia, desse ponto de vista se reconhece que é impossível se apreender a realidade como algo externo ao sujeito. Pelo contrário, a realidade é construída pelo sujeito e isso resulta em diversas realidades construídas por diversas visões de mundo, que variam de sujeito para sujeito. Já que cada um é diferente, tem histórias diferentes, teve experiências diferentes, que resultaram em maneiras diferentes de perceber, ou melhor, de construir o mundo. Assim, a língua seria um espaço de construção de sentidos em um processo que está sempre relacionado a quem está interagindo e a quando e onde isso está acontecendo. Como as pesquisas são produzidas e divulgadas por meio da língua, acredito que o campo da linguística aplicada pode contribuir com outras áreas, especialmente no que diz respeito ao elemento da grafia, já que essa área levanta questionamentos e características sobre os usos da língua em vários âmbitos, incluindo quando ela é utilizada de formas literárias e ficcionais, formas essas que importam na autoetnografia. Resumindo, vejo que a autoetnografia escancara portas a respeito das características da própria produção do conhecimento científico, fazendo a audiência sempre se lembrar de como esse conhecimento é construído. Assim, considero que os autoetnógrafos, quando contam suas histórias, estão querendo dizer: olha, eu só posso falar a partir da minha perspectiva, não tenho como acessar uma realidade que está fora de mim, e eu sou constituído também de emoções que me fazem conceber o mundo da maneira como o concebo, e construir o conhecimento da maneira como o construo. E eu não preciso utilizar uma linguagem com áreas de cientificidade em uma vã tentativa de me distanciar do meu objeto de investigação, porque da minha perspectiva isso não é possível. Por isso posso utilizar meus recursos criativos literários ficcionais. Não faz sentido? Aqui você encontra algumas referências centrais sobre definições e características da autoetnografia e de língua como discurso. Você pode usar o que falei para suas próprias reflexões científicas, seja em qual área você atue e mesmo a partir de qual abordagem você parta, já que os questionamentos que trago aqui me levam a concluir que, mesmo as pesquisas que desejam ser objetivas, no fim das contas, estão contando histórias bem particulares, ainda que queiram ser universais.
Foi uma ótima experiência produzir esse vídeo e poder te apresentar essas ideias que têm me instigado há algum tempo. E esse evento me mostra que não sou só eu que tenho me preocupado com essas questões, o que é muito produtivo e gera grandes expectativas.